Hoje nós vamos ver, e a gente ia ver todos os personagens, mas hoje à tarde me deu sinais de febre, minha garganta fechou, aí eu fiquei ruim e não consegui terminar a aula. Mas a gente vai ver a Babilônia e as duas bestas de Apocalipse, né? Só que nós vamos ver elas dentro do contexto das 7 igrejas, que é para quem João escreve Apocalipse. E aí é interessante, porque normalmente na leitura popular que nós fazemos, eu acho que minha voz vai acabar até o final. Nós chegamos ali nas igrejas, acabou as igrejas, parece que começou outro livro. A gente esquece que existem as igrejas e a gente olha para os eventos ali que vem depois, a partir do capítulo 6, que o capítulo 4 e 5 também a gente passa batido por ele. A gente não viu esses capítulos, capítulo 1, 4 e 5, porque eles estão todos naquele artigo que eu mandei lá no grupo. E lá ele explica muito bem esses 3 capítulos. Então, e a gente acha que a partir do capítulo 6 começou um outro livro, é tudo para o futuro, porque para a gente as igrejas passou, foi a história, e isso realmente aconteceu, essas igrejas elas não existem mais. Porém, a gente não pode fazer essa separação de acabou as igrejas, agora vamos começar a estudar os eventos, só que fora de todo aquele contexto do início. Então a gente precisa ler Apocalipse, a partir do capítulo 6, olhando ainda para as cartas escritas às 7 igrejas. Porque o que parece é que João, ele passa a mensagem de Jesus às 7 igrejas, as advertências, as promessas, as bênçãos, de forma resumida. E João, ele parece que ele, a partir do capítulo 6, ele começa a detalhar todo o contexto e tudo que Jesus estava falando para eles nas 7 cartas. Então, a gente vai ver a Babilônia e as duas bestas, como elas agiam no contexto deles. O que João está explicando para eles que era essas coisas. Por quê? Aí a gente vai voltar um pouco para recapitular nas 2 primeiras aulas. A gente viu no contexto histórico que alguns cristãos estavam passando dentro ali das 7 igrejas, estavam passando por alguns problemas. E a gente pode pensar o seguinte: os cristãos haviam acabado de se converter, ou já haviam se convertido há muito tempo, e passou aquela época do imperador Nero, que foi uma época ali de perseguição extrema. Depois disso veio outros governantes, até que chegou ali na época que nós vimos que Apocalipse foi escrito, na época de Domiciano, que foi aonde os cristãos viviam de boa, mas eles precisavam pisar em ovos. E o que acontece? De repente, se os teólogos estiverem certos, como a gente viu um pouco, se João estava realmente preso e exilado em Patmos, isso causou um certo medo nas igrejas da Ásia. Porque João, pelo que parece, ele era o principal líder dessa região. A gente viu que ele exercia anteriormente um ministério ali. E depois, na própria descrição lá das 7 cartas, a gente vê que Antipas havia sido morto por ser fiel a Jesus. Então, quando nós olhamos para um contexto próximo ao nosso, vamos imaginar a nossa região aqui. Iracemápolis, Americana, Santa Bárbara, e a gente descobre que um cristão foi morto por professar Jesus. O que vai acontecer com a gente? Pô, o cara aqui do nosso lado falou que é cristão e foi morto, logo isso vai chegar até nós.
Então, o que começa a causar? Medo, preocupação, insegurança. Fora isso, esse medo que eles estavam sentindo, que talvez fizesse com que eles negociassem a fé deles, para que eles não fossem mortos, porque, pô, o cara foi morto, João está preso, eu não quero isso para mim. O que eu vou fazer? Vou fingir que eu não sou cristão, vou continuar vivendo a vida romana aqui, fazendo sacrifícios. E aí, como nós vimos, muitos deles, para conseguirem trabalho naquela época, eles precisavam dizer que César era Senhor e negar Jesus. Fora isso, muitos cristãos que se convertiam ali, eles viam do paganismo. Então, muitos deles viam desse contexto de idolatria, de imoralidade sexual, de culto a vários deuses, de adoração a Roma, ao imperador. E quando eles se convertem, um pensamento que poderia ter surgido entre eles é: será que a gente pode continuar fazendo essas coisas e ser cristão? Será que tem algum problema fazer isso? E a resposta é sim, tinha um problema. E muitos deles parece que negociaram isso para continuar, não perderem os privilégios que eles tinham anteriormente. E aí eu trouxe mais alguns exemplos aqui da vida no Império Romano daquela época, né? Os cristãos ali naquela época. Assim como nós hoje, a gente tem a liberdade de ir a teatros e participar de eventos esportivos, participar de eventos sociais que envolvem arte. Enfim, a gente pode participar de muitas coisas que é oferecido a nós e naquela época também. Só que naquela época, o que acontece? Para você ser um atleta dentro do Império Romano, você precisava adorar Roma. Para você conseguir ser um comerciante em determinadas regiões, você precisava oferecer sacrifícios a um deus. Então, para eles participarem dessas festividades sociais e tudo mais, eles precisavam ceder. Eles precisavam negar Jesus a certo ponto. Hoje, a gente não precisa disso. Mas uma das coisas que eu trouxe em uma das aulas anteriores é que a gente vê, por exemplo, o caso dos judeus no mundo hoje, que no Rio de Janeiro alguns bares e restaurantes proibiram a entrada de judeus. Então eles estão tendo esse impedimento, como eu posso dizer? Esse corte assim de participar de algumas coisas públicas, né? Por causa da identidade deles como judeus. Então muitos deles acabaram fazendo todas essas coisas. E aí o que acontece? João está lá então. Tem igreja sendo fiel, sofrendo perseguição. O que pode estar causando um certo tipo de desânimo, de preocupação. Agora existem outras igrejas, como nós vimos ali, que estão totalmente entregues à cultura romana. E aí, o que João está vendo é o que mais ou menos a gente fala hoje, assim, não, porque o mundo está entrando na igreja. É como se João estivesse vendo a mesma coisa. O mundo, o Império Romano está invadindo a igreja e ninguém está percebendo. É daí, então, que surge o Apocalipse. João escreve, como nós vimos na primeira aula, o Apocalipse serve para despertar um povo que não está percebendo a realidade ao seu redor. E para despertar esse povo, ele já não conseguia mais usar uma linguagem literal. Tipo assim, gente, não façam isso no mercado. Gente, não ofereçam sacrifício. Porque isso já perdeu efeito. E o mesmo acontece com a gente hoje. A gente vai chamar a atenção, fala, gente, aí o mundo está entrando na igreja. Parece que já não faz mais efeito na gente. Porque é meio um negócio meio que abstrato. Então João escreve um Apocalipse porque o gênero Apocalipse, ele é um livro que traz essa quantidade de símbolos e de imagens que instiga a imaginação do povo. Então ele vai usar de bestas e dragão e Babilônia para eles despertarem para uma realidade que estava acontecendo ao redor deles.
por isso que surge Apocalipse, por causa desses dois contextos que nós vimos nas aulas anteriores, e é por isso que Apocalipse é escrito. Aí deixa eu ver aqui quem que falou isso aqui, que eu marquei. O Michael Gorman, né, que é nesse livro aqui. Lendo Apocalipse com responsabilidade. Ele vai falar o seguinte: nossa, cadê? Eu perdi aqui. O mundo visionário de Apocalipse, e visionário é esse monte de imagens de Apocalipse e anjos e tudo mais, retrata o confronto de poderes de forma extraordinária, com o objetivo de despertar o tipo de fé e resistência necessária para que eles continuassem seguindo o Cordeiro com fidelidade. Ou seja, esses personagens que é apresentado em Apocalipse, nesse contexto aqui e no nosso, eles não são literais. E é aí onde muitas interpretações tropeçam. Porque muitos teólogos eles vão olhar e acham que realmente vai surgir um monstro do mar como se fosse o monstro do Lago Ness. E vai invadir a terra e vai ter escorpião com corpo de gafanhoto matando todo mundo. E não é literal, ele está usando de imagens para despertar o povo. E são metáforas, são símbolos de coisas que estavam acontecendo ali ao redor deles. Então, dragão, besta, Babilônia, eles não são literais, mas eles representam algo, e é isso que a gente vai ver. Bom, depois no esboço tem bastante coisa aqui que eu escrevi, que se eu for falar tudo não vai dar tempo. Então, o próximo tópico é os personagens dentro do contexto das 7 igrejas, que é basicamente o título da aula, né? Essa foi só a introdução. Por mais que o alvo de João seja os perigos dos cristãos se associarem ao Império Romano, chamado de Babilônia por João, tem um propósito para isso, uma coisa chama a atenção, é que João, ele não cita Roma dentro do livro de Apocalipse. Assim como também anticristo não é citado em Apocalipse. Mas a gente acha que Apocalipse é sobre o anticristo. E por que João não faz isso? Porque se ele tivesse preso, o que acontecia naquela época? As cartas, elas, em alguns contextos, quando eles escreviam cartas para serem enviadas, essas cartas passavam por um escrivão romano que analisava essas cartas para ver se ninguém estava tramando algum tipo de conspiração dentro da prisão. Então, se João estivesse citando literalmente Roma, e que a besta ali seria o imperador, provavelmente ele seria morto. Então ele usa desses símbolos para que meio que passe despercebido. Então, pouco ou quase nenhum uso da palavra Roma em Apocalipse não significa que João não estivesse falando no seu contexto. É porque muitos teólogos entendem que Babilônia é algo que vai ser só lá na frente. Daqui ninguém sabe quantos anos. Vai surgir uma cidade chamada Babilônia, enfim. E aí o Michael Gorman vai falar assim, que a ausência da palavra Roma também nos impede de considerar o Apocalipse apenas como um alvo do primeiro século. Ou seja, além dele fazer isso para que ele não fosse punido por estar criticando ou atacando Roma, ele também nos impede de selar, como faz os historicistas, de encerrar Apocalipse naquela época. Porque a ideia que ele quer trazer de Babilônia não é o espaço geográfico em si, mas é a forma como Babilônia age. É o sistema, é a essência, a natureza da Babilônia.
Para a gente entender tudo isso, a gente vai então mergulhar em cada personagem no seu contexto original. E aí o Scott McKnight, baseado no Michael Gorman, e aí o livro do Scott é esse amarelinho aqui, Apocalipse para discípulos dissidentes. Ele vai ler esse livro do Gorman e vai resumir uns 3, 4 capítulos do Gorman da seguinte maneira. Ele vai falar assim, a gente pode ver Apocalipse como uma grande peça de teatro. Então a gente precisa identificar os personagens, qual é o elenco desse teatro. Então a gente tem o time do Cordeiro. Vou estragar o desenho que eu não quero estragar. Mas tem o time do Cordeiro. O time do Cordeiro é quem? É o próprio Deus, o Cordeiro, os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, a mulher do capítulo 12, as 7 igrejas do capítulo 2 e 3, as testemunhas fiéis do livro todo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos e os anjos, que aparecem na sala do trono e que também aparece falando com João. E todos eles estão, alguns deles estão na Nova Jerusalém e outros estão indo em direção a ela. Esse é o time do Cordeiro, esse é o elenco do bem. E o time do dragão. O time do dragão é o próprio dragão, as 2 bestas, a Babilônia, que é onde todos eles habitam, junto com os comerciantes e qualquer outra pessoa que se devota a uma dessas bestas, como os nicolaítas, Jezabel e Balaão, que a gente viu lá nas 7 igrejas. Então, são esses 2 times que estão ali atuando. E aí a gente vai ver quem é a Babilônia. Vamos abrir lá no capítulo 17. É o 17? Apocalipse. Capítulo 17 e também o 18. Então agora a gente vai começar a ler um pouquinho o livro. A partir do versículo 1. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças aproximou-se e me disse: venha e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta. E a grande prostituta é a Babilônia. E o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta com nome blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. E em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu vou explicar a você o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era e agora não é, e entretanto virá. Aqui requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, as quais está sentada a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu. Mas quando ele surgir,
vai permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o oitavo rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Aí ele vai descrever aqui mais um pouco dessas bestas, e aí o 18, capítulo 18, que é a queda da Babilônia. Depois disso vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu resplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados, por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: Ai da grande cidade, Babilônia, cidade poderosa! Em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho, azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas, que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e lamentarão, gritando: Ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que navegam a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: Ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. Celebrem o que se deu com ela aos céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então o anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou sobre o mar e disse: Com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, pois nunca mais será encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio som de arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentre os seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias, e nela foi encontrado o sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Bom, grande, né?
Então, de forma direta, Babilônia é o nome dado ao Império Romano. Para que os leitores ali das 7 igrejas, eles lembrassem da verdadeira Babilônia do Antigo Testamento. Então aqui João ele está usando Babilônia como uma metáfora para Roma. E de novo, a ideia não é a geografia, mas é a forma como ela age, a forma como ela sobrevive. Então a ideia é que eles percebessem que Roma tinha o mesmo sistema de operação daquela Babilônia. Então se a gente for lá para o livro de Daniel, quando eles estão exilados na Babilônia, a gente vai ver que o rei, ele fez uma estátua e exigiu adoração, e quem não adorasse era levado para a morte, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha, porque eles não se curvaram ao rei. Fora isso, eles tinham todo um sistema de exploração, de violência, de domínio. Então, é para essas coisas que João está chamando a atenção. Olha, não é porque vocês estão vivendo uma vida aí de boa que algumas coisas não estão acontecendo. E aí, Michael Gorman e outros teólogos vão falar o seguinte, que o perigo para a igreja não é a perseguição, mas é o comodismo com o sistema atual. É quando nós, de forma consciente ou não, passamos a compactuar com a atual forma de governo. E aí, qual a ideia de João? Falar, olha, vocês estão oferecendo sacrifícios e cultuando o imperador, vocês estão compactuando com a forma com que eles agem. E a gente vai ver um pouquinho disso. João quer alertar as igrejas da Ásia que aquele grande império, que alguns deles estavam declarando fidelidade, se enriquecia por meio da desumanização das pessoas, exploração e escravidão, tanto de pessoas como de cidades. Parece que João queria que eles olhassem e percebessem que estava compactuando com algo que Deus abominava. Então, por exemplo, se a gente voltar lá em Atos 2, finalzinho lá, que Lucas vai resumir a vida dos cristãos convertidos ali, o que acontece? Jesus ele estabelece uma nova criação, uma nova cultura, uma nova forma de se relacionar que rompe com o sistema romano e qualquer outro sistema do Antigo Testamento. Então, os relacionamentos estabelecidos por Jesus, a igreja, a forma da igreja viver, é a partir do amor, da entrega sacrificial uns aos outros. E aí a gente lendo Atos ali, a gente vê que uns cuidavam dos outros com os seus próprios bens. Então eles garantiam sustento, proteção, cuidado, sobrevivência uns dos outros. Tudo isso baseado no amor. E isso para o Império Romano era um escândalo. Era algo assim terrível. E foi exatamente isso que fez com que o Império Romano, anos depois, caísse. Porque eles eram fundamentados em exploração, violência e domínio sobre as pessoas. Eles exploravam as pessoas até o limite, até o ponto de que essa pessoa já não serve mais, vamos descartar ela. Essa pessoa não vai nos adorar, então vamos rebaixar ela a um mais alto nível de humilhação, que era a morte na crucificação. Então todas as pessoas que eram sacrificadas no Império Romano eram pessoas que eram um tipo de ameaça para o Império. Não uma ameaça violenta, mas uma ameaça que comprometia toda a cultura deles. E também a questão de precisa declarar fidelidade a César. César é Deus, então não havia possibilidade de outras pessoas declararem que havia um rei. Então Roma e também Babilônia, e aqui a ideia então é que João está falando assim, olha,
seja Roma, seja o próximo que vier, e até que Jesus venha, qualquer império, governo ou política que funcione baseado nesses princípios de violência, exploração, assassinato, desumanização das pessoas, vocês podem ver que é um tipo de Babilônia. E aí a gente vai ver mais para frente que Babilônia ela é governada por Satanás. Então, Jesus e Deus, ele abomina esse tipo de conduta. Tanto que, se vocês estão fazendo a leitura anual, vocês vão ver que, já passou até, que Deus vai falar assim, olha, eu estou expulsando daquela terra os outros povos, porque o pecado deles é muito grande. E aí mais para frente a gente vai ver que o pecado deles era a exploração das pessoas, a escravidão, a violência, a imoralidade, a tornar as pessoas um produto a ser descartado, onde as mulheres eram violentadas, as crianças eram pegadas para serem escravas, e tudo isso para Deus é abominável a ponto de ele falar assim, olha, vocês vão entrar naquela terra, mas o pecado deles ainda não chegou no limite, e quando chegar no limite, eu vou expulsar eles de lá, porque a própria terra não aguenta mais tanto pecado. O primeiro exílio de Israel é exatamente nesse contexto. Deus fala para eles assim, olha, vocês quebraram com o descanso, vocês quebraram com o sábado, a terra não suporta mais vocês, e eu preciso tirar vocês da terra para que a terra descanse. E fora isso, eles já estavam cultuando outros deuses, porque eles não expulsaram totalmente os povos, eles estavam entregues à imoralidade sexual e tudo mais. Então João está trazendo a memória, fala assim, ó, vocês estão diante de uma Babilônia. Não é porque o nome é diferente que está tudo bem, mas a forma como ela age é igual. Então vocês precisam se libertar disso o mais rápido possível. Então João ele usa a Babilônia como um codinome para lembrar o povo da opressão que Israel havia sofrido quando estava diante da verdadeira Babilônia no Antigo Testamento. Quando João escreve que esse sistema era uma grande prostituta, então além dele falar o Império Romano é uma Babilônia e o sistema como ela age se assemelha a uma grande prostituta que faz de tudo e qualquer coisa para obter benefício próprio, independente do que ela vai fazer. E esse sistema, essa grande prostituta, esse sistema babilônico, ele se alimentava, e aí João vai falar assim que ela não é só se alimentava, ela se embriagava com o sangue dos santos. Então todo o luxo que ela tinha, e tudo isso que a gente viu aqui no capítulo 18, as pedras, esse luxo que ela tinha, onde todo mundo queria comprar e vender e fazer negócios com ela, João está denunciando isso. Todo esse luxo que vocês estão compactuando, isso só acontece por meio do sangue dos santos e também de qualquer outra pessoa que não declarasse fidelidade ao império. Ou seja, vocês estão compactuando justamente com aquilo que Deus abomina, que é a escravidão de pessoas, o assassinato, a exploração, a violência, a corrupção. Roma prometia uma vida próspera, e aí a gente vai ver um pouco da narrativa, o slogan, o marketing do império. Como a narrativa do império era atrativa para todo mundo, porque eles prometiam a paz, que a gente conhece como a Pax Romana, uma vida próspera, uma vida segura, um ambiente seguro, só que tudo isso era por meio da subjugação das pessoas que não declarassem fidelidade a eles. Roma prometia uma vida próspera, de paz, e João revela que essa prosperidade econômica era sustentada pela violência e injustiça. E aí lá no capítulo 18, que é essa lista toda que a gente viu aqui, de
como ela se tornou tão poderosa, tão luxuosa e tão atrativa, ele não está fazendo um cardápio comercial da Babilônia. Assim, ó, é isso aqui que eles comercializam. Ele não está fazendo isso. O que ele está fazendo é mostrando que todo aquele poder que ela tinha vinha da exploração dos recursos naturais, ou seja, além de escravizar pessoas, o Império Romano ele também subjugava outras nações. Um exemplo que a gente pode tirar disso é que quando Salomão constrói o templo, ele vai numa nação lá e compra um tipo de madeira que só eles tinham. Só que Salomão não paga eles. Então Salomão meio que explorou, enganou e conquistou coisas deles e não retribuiu, não pagou o que deveria ser pago. Tanto que o cara chega lá, quando você chegar na história, o cara vai lá cobrar e fala, e aí, você está pegando nossas coisas, mas você não está pagando, o seu pai não era assim. Então Roma, eles subjugavam. Eles faziam com que outras nações trabalhassem para eles a troco de nada. E também da exploração pessoal, né, que vai ter a ver com explorar os seres humanos, né? Então João está denunciando que tudo isso que eles tinham era feito através da exploração de pessoas para que eles mantivessem aquele status de que aí João vai falar, né? Babilônia está vestido com uma roupa de púrpura, com ouro e tudo mais. Ela tinha essa aparência de poder. Mas o que sustentava todo esse poder era o caos, a destruição e a desumanização das pessoas. Então, enquanto o mundo ao redor de Roma se afundava na miséria, essa miséria estava acontecendo porque tudo estava sendo explorado deles. E aqui, o que João está falando? Ele está ecoando, né, aquilo que Jesus estabelece também como princípio da igreja lá em Atos. João está denunciando o acúmulo de riqueza e o materialismo. E a gente vê que Atos, a igreja de Atos, ela rompe com isso também. Porque não havia acúmulo de riqueza, pelo contrário, a riqueza das pessoas era compartilhada, não era acumulada. Eles não era uma cultura mais individualista. Eles compartilhavam aquilo que eles tinham. E a gente vai ver isso até Paulo falando sobre essas coisas. Um outro item nessa lista aqui, que é o que mais chama atenção, é que Babilônia também enriquecia por meio da escravidão. E Roma era conhecida por reduzir a humanidade das pessoas a nada. Assim, eles iam explorar até a morte alguém para extrair tudo que aquela pessoa poderia oferecer e depois descartavam. As pessoas eram produtos descartáveis, só serviam para serem usadas até o máximo, né? O máximo de lucro que elas conseguiam obter daquelas pessoas através do trabalho forçado, da escravidão e também da corrupção, né? Do engano. Enquanto Jesus estabelece o amor sacrificial uns pelos outros, proteção, cuidado, provisão, Roma fazia o contrário. Por isso as advertências de Jesus aos cristãos que se juntavam a Roma eram tão severas que ele fala, eu vou retirar vocês daí, se vocês não se arrependerem. Eu vou acabar com vocês. Vocês vão ser mortos junto com Jezabel se vocês não pararem o que vocês estão fazendo. Por que é tão severa as advertências de Jesus? Porque eles estavam compactuando com um sistema totalmente diabólico e eles não estavam percebendo. E aqui a gente encontra então um dos temas mais mal interpretados do livro de Apocalipse, que é a questão da marca da besta. Na próxima aula eu vou entrar nela de fato, mas é que para que as pessoas conseguissem comercializar, conseguissem frequentar alguns ambientes,
conseguissem participar de algumas coisas, conseguissem os privilégios sociais que hoje nós temos livremente, elas precisavam negar Jesus e adorar César e cultuar o império. E sem esse selo, ninguém pode comprar ou vender. Isso está totalmente ligado ao contexto das igrejas que nós vimos, que muitos cristãos, eles não conseguiam trabalho, porque para eles trabalharem, eles precisavam adorar e fazer um sacrifício. Caso contrário, eles perdiam tudo, e eles precisavam aceitar a pobreza e todas as consequências. E é onde João chama os cristãos para eles permanecerem fiéis. Pois aí a gente vai entrar na igreja que eu esqueci o nome. Mas é exatamente esse contexto onde eles estavam tendo eles estavam sendo privados, era essa palavra que eu queria encontrar lá no começo. Eles estavam sendo privados de ter o básico para a sobrevivência, porque eles não declaravam fidelidade ao império. E aí é onde Jesus fala para essa igreja assim, olha, permaneçam fiéis, porque eu sou o maná do céu, eu sou suficiente para vocês. E se vocês permanecerem fiéis até o fim, o que vocês estão tendo de privação de alimento agora, eu vou preparar um grande banquete para vocês quando eu voltar. E aí vocês vão poder comer tudo que vocês não comeram. Então, o contexto social e as advertências de Jesus estão totalmente ligados uma coisa na outra. O culto imperial estava totalmente ligado ao comércio romano. Ou seja, não adorar o império significava perder tudo. Portanto, a marca da besta, ela não é o chip, ela não é um pix, ela não é uma tatuagem com o número 666. Mas aqui, quando eles falam do selo, é a identificação. E aí eu vou entrar num ponto meio sensível. Porque não é algo físico, mas é algo que eu declaro publicamente fidelidade. Então, por exemplo, Roma tinha um slogan, tinha lá uma propaganda, era feito um marketing em prol de Roma. Era como se fosse uma marca. Então hoje, o que a gente tem de marca da besta? No espectro político, direita e esquerda. Quando você se declara de direita, você está assumindo fidelidade a tudo que condiz à política de direita. Quando você se declara de esquerda, você está compactuando com tudo que a esquerda propõe. Então você está se rotulando, você está se selando. Eu sou de direita. A marca da besta era exatamente isso. César é senhor e Jesus não. Por isso que é um contraste claro assim, não, a marca da besta não vai ser algo sutil. Não vai ser algo assim que as pessoas vão ser enganadas, vão receber um chip e não soube e agora já era. Mas a marca da besta tem a ver com você se identificar e compactuar com o sistema que está atuando. Então, quando eu me declaro de direita, eu estou compactuando com tudo que eles estão fazendo. Quando eu me declaro de esquerda, eu estou compactuando com tudo que eles estão fazendo. Então, resumindo esse selo, essa marca da besta, é declarar fidelidade ao imperador, ao império. Ou seja, eu vou fazer tudo o que vocês pedirem, desde que vocês não me privem de nada, não tirem nada de mim. E tudo isso é público, porque vai exigir uma aparência, vai exigir um comportamento, é um tipo de comportamento. Por que não é um chip? Porque o que nós estamos vendo aqui em Apocalipse é que fazer parte do time do dragão é viver de uma forma pecaminosa. Oferecer sacrifícios, é idolatria, é imoralidade sexual, é compactuar com a escravidão. E hoje nós temos racismo, nós temos homofobia, tudo aquilo que desumaniza as pessoas. Então eu posso colocar um chip
e, e não me entregar a isso. Ou eu posso negar um possível chip e falar, não, eu não aderi à marca da besta porque eu não coloquei o chip. Mas você está traindo sua esposa, mas você está agindo de uma forma que rompe com aquilo que Jesus estabelece, que é vou usar a palavra assim, que é considerar a existência do outro, a dignidade do outro. Então, sei lá, não quero chip, porque o chip é a marca da besta. Não vou criar um Pix para mim, porque o Pix é a marca da besta. Não vou fazer uma tatuagem com código de barra, porque é a marca da besta. E aí vai ter essa aparência de, nossa, olha, ele está negando aquilo. Mas ele sai dali e começa a cometer uma pancada de pecados. Então, por isso, esse é o perigo de querer rotular uma coisa assim. Tipo assim, aquilo não é. Então, se eu não estiver fazendo aquilo, qualquer outra coisa que eu estiver fazendo está de boa. E não é assim, porque o princípio é a questão do comportamento que João está alertando aqui. E aí, quando lá no capítulo 18, versículo 4, que a gente leu, que o anjo fala assim, né? Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. O que ele está querendo dizer? Gente, acorda. Babilônia vai ser destruída. Fuja, pare de compactuar com isso, pare de participar do que eles estão promovendo. Se afastem dela, não no sentido geográfico. Não, você precisa comprar uma passagem, porque a perseguição vai vir da Turquia. Então, compra uma passagem lá para o finalzinho da Argentina, lá, onde é só neve. Que lá ninguém vai te achar. Ele não está falando sair nesse sentido. Quando ele faz, sai dela, povo meu, parem de compactuar com esse sistema. Porque ele vai ser destruído, Deus vai derrubar as taças da ira sobre ela, e se vocês continuarem participando, vocês vão sofrer as consequências junto com ela. Então, quando a Babilônia é destruída, deixa eu ver aqui. Eu escrevi um negócio aqui também. Esse chamado de sair dela é um chamado ético. É um chamado tipo assim, gente, voltem ao comportamento, voltem à ética, ao estilo de vida que Jesus estabeleceu. Parem de compactuar com essas coisas. Então, sair da Babilônia vai envolver santidade. E a santidade, ela não é só algo assim, eu parar de pecar com os meus pecados internos, meus pecados que só eu sei. Mas santidade envolve também um comportamento comunitário. Então, uma pessoa ou uma comunidade, ela pode estar, ela pode não estar vivendo santidade, não porque alguém pecou, ou porque ela cometeu um pecado, como a gente viu na matéria de pecado lá, sei lá, bateu em alguém, igual aconteceu esses dias aí. Bater, os caras da igreja saiu na rua e bateu no vizinho, porque o vizinho reclamou do som alto. Aí eu falo, meu Deus, gente, como que... Cara, o povo tá ali, cultuando a Deus, aí o cara reclama do som alto, ele sai lá e começa a espancar o cara na rua. Não faz sentido nenhum. Então, o pecado não é isso, não é só isso. Mas é quando nós começamos a romper com aquele princípio do amor fundamental, dos relacionamentos e de tratar um ou outro com dignidade. Isso vai envolver o nosso bolso e vai envolver também os nossos relacionamentos. Porque sair da Babilônia não é só parar de ser imoral, mas é parar de financiar um sistema que promove a escravidão, que promove a violência, que promove o assassinato. Quando a Babilônia é destruída, há um lamento por parte daqueles que participavam do seu sistema. Como a gente viu aqui, os navegantes, os comerciantes, eles veem a queda da Babilônia e eles começam a lamentar.
E aí, o que alguns teólogos vão dizer? Que todos esses comerciantes que estavam envolvidos com Babilônia eram os grandes empresários, que Tiago vai chamar dos ricos opressores. Quando Tiago fala assim, ó, quando vocês chegam na igreja e vocês dão lugar para alguém bem vestido, mas alguém, e esse bem vestido que ele fala é alguém rico, alguém de status social. Vocês dão um lugar de honra para ele, mas não dão um lugar de honra para alguém que socialmente não é nada. Ele vai chamar a atenção assim, não é os ricos que oprimem vocês, por que vocês dão lugar de honra para eles, mas aqueles que são excluídos vocês não estão abraçando? Então o que eles vão falar é que quando esses opressores, porque participar do sistema da Babilônia é compactuar com tudo que ela faz para sobreviver. E não só isso, mas ela também exerce influência. Então muitas pessoas olhavam para ela e queriam aprender como ela fazia para ser daquele tamanho. Então provavelmente muitos desses comerciantes replicavam isso em seus contextos. E aí quando eles falam que esse lamento não é só um lamento de, poxa, caiu a cidade, vamos procurar outra. Não, é um lamento tipo assim, cara, perdemos tudo. A gente nunca mais, é o que eles falam aqui, a gente nunca mais vai ver uma cidade como essa. Então a gente nunca mais vai participar de algo como isso. E aí eles lamentam porque eles sabem que eles também vão cair. Porque a Babilônia, como um sistema cósmico, aí eu fiz aqui, né? As 7 igrejas, aqui o círculo é a Ásia Menor, onde elas estavam localizadas, e essa tampinha aqui do lado de fora seria a Babilônia, que exerce influência geral. Mas aí a gente pode trazer para a Babilônia como um sistema cósmico. Então, quando Deus vier e destruir a Babilônia, ninguém mais vai conseguir enriquecer, ninguém mais vai conseguir ser grande por meio desse sistema. Porque quando a Babilônia for destruída, a gente está lá no capítulo 18, aí vai ter o 19. Quando a gente chega ali, no capítulo 20, capítulo 19, ele é uma adoração. Eles estão adorando a Deus pelo que ele fez. E aí o capítulo 20 a gente já vê o milênio, a Nova Jerusalém e tudo mais. Então quando Deus vier e destruir esse sistema da Babilônia, o que na aula de pecado a gente viu como o pecado como um sistema cósmico de opressão, de violência, de desumanização, ninguém mais vai conseguir ficar rico explorando alguém, porque no lugar da Babilônia vai entrar a Nova Jerusalém. Uma nova ordem, uma restauração cósmica, onde o sistema do pecado não vai mais existir. Aí é onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, e Ele enxugará toda a lágrima do nosso rosto. Não é só porque nós sofremos perseguição, mas é de que toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, é como se toda a criação, tudo respirasse assim, fomos libertos do pecado, a Babilônia caiu. Agora Deus vai colocar um novo sistema baseado em amor, em bondade, em justiça, em misericórdia. E aí eles lamentam porque eles nunca aprenderam a fazer isso. Então o que João estava querendo transmitir às igrejas é que esses sistemas de governo construídos sobre a injustiça, eles não vão prevalecer. Ou seja, se os cristãos não deixarem de fazer parte da Babilônia, eles iriam cair junto com ela. E ao contrário disso, Jesus ele se apresenta para uma das igrejas como aquele que foi morto, mas vive. E aí, enquanto esses sistemas opressores, governo, tanto esse sistema cósmico do pecado,
como qualquer tipo de governo, de império que se levanta, que é baseado nessas coisas, eles matam aqueles que se opõem a eles. Deus vai falar assim, Jesus vai falar, aqueles que forem fiéis não sofrerão a segunda morte, vão receber a coroa da vida, porque agora nós podemos morrer por meio da perseguição, mas assim como ele foi morto e agora vive, como ele se apresenta para as igrejas, nós voltaremos à vida. Agora, esse sistema e todas as pessoas que compactuam com ela vão ser derrubados de uma vez por todas e nunca mais voltarão a surgir. Então, enquanto esses governos opressores estão em pé agora por meio da injustiça, eles cairão para sempre. Mas aqueles que caem agora, por serem justos e fiéis, viverão eternamente, mesmo que morram agora por um instante. Nós não vencemos por meio da guerra, da dominação, da exploração, da violência, assim como os impérios fazem. Como eles vencem uma batalha? Aniquilando a existência do outro. E não é assim que nós guerreamos. E é assim, cara, isso é muito legal. Que o Império Romano caiu por conta disso. Que mais para frente a gente vai entrar um pouco em história da igreja, a gente vai ver o contexto ali do primeiro século, né? E alguns escritos romanos, eles falam assim, olha, a gente está oprimindo um povo que eles vivem de uma forma tão diferente que eles ajudam a gente, eles acolhem o nosso próprio povo. E isso mostra o quê? Que os cristãos estavam derrubando o império por dentro, por meio do amor, por meio da compaixão, por meio da misericórdia, por meio da justiça, coisa que o Império Romano nunca viu. Tudo para eles é baseado na violência. E de repente surge um grupo que está conquistando tudo por meio do amor. E aí o Império Romano começa a ruir. Então os cristãos eram vistos como uma ameaça, porque eles estavam causando um caos na cultura romana. Eles estavam destruindo as bases do império. Porque as pessoas olhavam para eles e falavam, cara, eles são diferentes. Eles não retribuem a gente como nós tratamos eles. Mas eles nos acolhem, eles nos ajudam. E isso mostra que o exercício da vida cristã, ele não é só com os nossos irmãos da igreja, mas é a forma como nós tratamos as pessoas lá fora. Por isso que Paulo vai falar para Tito e Timóteo que para alguém ser um presbítero na igreja, para alguém liderar uma igreja, essa pessoa, ela precisa ter um bom testemunho lá fora. Não adianta nada ela ter um bom testemunho interno, não adianta nada ela cuidar bem das finanças dela, mas se lá fora ela é vista de uma forma ruim, porque algum tipo de comportamento dela trouxe essa imagem ruim dela, essa pessoa ela não está apta. Ou seja, o exercício da vida cristã é estender essa graça que nós recebemos de Deus aqui para as pessoas lá fora. Então aqui a gente volta de novo lá no início para o que o Michael Gorman falou. Quando ele fala que nós não podemos limitar a Babilônia somente como algo do primeiro século. Mas a gente precisa identificar como isso acontece hoje, nos nossos dias, e como isso aconteceu nos dias que nos antecederam. Por exemplo, Hitler foi um tipo de anticristo, ele foi um tipo de besta, que agora a gente vai entrar na descrição das bestas. Hitler, Stalin, Trump, Bolsonaro, todos eles são um tipo de besta. De verdade, assim, não estou tomando partido político, não. Lula também é um tipo de besta. Porque a gente vai ver a descrição que João dá dessas bestas e a gente consegue, assim, claramente identificar isso neles. Aí, o David Silva, um teólogo especialista em Apocalipse, ele vai falar o seguinte: uma leitura preditiva de Apocalipse não chama os leitores e a igreja para a tarefa de decifrar ou tentar descobrir qual nação será a próxima Babilônia. Em vez disso, João chama os leitores a fazer em seus contextos atuais exatamente o que João estava fazendo no seu.
discernir o que há de babilônico nos sistemas de dominação entre os quais eles estão vivendo. Descobrindo então a maneira pela qual eles podem sair dela e ao mesmo tempo exercer um testemunho profético contra ela. Ou seja, João estava olhando para o contexto dele e estava vendo que Roma tinha a mesma forma de agir da Babilônia lá atrás. Ele está falando, olha, nós estamos diante de uma outra Babilônia. E a gente precisa se afastar da forma como ela sobrevive, de como ela funciona. E aí ele fala, e a gente precisa olhar para o nosso contexto e não identificar uma única nação. Nossa, os Estados Unidos é a Babilônia. Não, ele está falando, olhe para todos os governos e vê quais as características que cada governo tem que é idêntico à forma com que a Babilônia funcionava. Então a gente precisa tomar um cuidado da forma como nós nos relacionamos e nos aproximamos desse sistema. E aí o Michael Gorman, ele dá uma pedrada na gente, que ele vai falar assim, será então que nós não estamos tratando as pessoas iguais o Império Romano fazia? Depois a gente pode estar tendo um tipo de comportamento que tem a ver com Babilônia. Como é a forma como nós tratamos as pessoas? Como é a forma como nós tratamos o nosso patrão, os nossos funcionários, os nossos amigos, as pessoas lá de fora, os nossos clientes, a nossa família? É um tipo de comportamento que se assemelha à Babilônia, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Será que nós não pensamos economicamente como a Babilônia, sedenta por acúmulo de riqueza e materialismo, tentando de todas as formas, mesmo que explorando e destruindo a vida de outras pessoas, ficar ricos e conhecer e serem reconhecidos socialmente? É daí que vem o elogio de Jesus aos cristãos que não contaminaram as suas vestes. As vestes em Apocalipse, quando Jesus fala para eles, e lá no capítulo 6, se eu não me engano, quando os cristãos que estão ali diante do trono, que foram mortos, eles falam, até quando o Senhor vai permitir que tudo isso aconteça? Então essas vestes é os atos de justiça, é um tipo de vida justo, onde eles não foram contaminados pela sujeira da Babilônia. E é aí que Jesus elogia uma das igrejas, de falar assim, olha, tem alguns no meio de vocês que não se contaminaram com esse sistema, que estão com as vestes limpas. E essas vestes limpas são os atos justos, uma vida de justiça. E o Scott McKnight, nesse livrinho amarelo aqui, ele vai falar assim, Babilônia foi escolhida porque essa cidade específica existiu em uma época específica da história de Israel. E ela tornou-se uma metáfora para todos os poderes posteriores que viviam a partir da opressão, escravidão e assassinato do povo de Deus. Então essa é a característica da Babilônia. E era essa a Babilônia que estava atuando. Então parece que João está explicando para as 7 igrejas ali, ó, vocês estão diante dessa Babilônia. Então vocês precisam tomar cuidado. Ao mesmo tempo que essa mensagem se estende até nós. Vamos ver agora quem é o dragão. Vamos lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12, a partir do 1. Apareceu no céu um sinal, e aqui João está identificando, olha, na visão que eu estou tendo, apareceu um sinal, então é um sinal, não é algo literal, é um sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal.
Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações, um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. 7. Não, vamos continuar, vai. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram enviados à terra. Então, o que nós temos aqui? Um dragão. Só que esse dragão ele não é literal. E aí tem muitos teólogos futuristas que leem Apocalipse dentro do método histórico-gramatical, que eles entendem que é literal. Que realmente vai surgir um dragão que vai perseguir uma mulher. Só que aqui João está falando que é um sinal. Então esse dragão, ele simboliza algo. Ele é sinal de alguma coisa e a mulher também é sinal de outra coisa. No pensamento antigo, o dragão era símbolo dos poderes monstruosos das trevas, que se opõem a Deus. Esse é o pensamento do Antigo Testamento. Da questão dos deuses, dos monstros cósmicos e tudo mais, o dragão era visto dessa forma. Deixa eu ver aqui, se eu consigo abrir rapidinho, em Jeremias 51. Jeremias 51, 34, vai falar assim: Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos, lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio. Tal como uma serpente, ele nos engoliu e encheu seu estômago com nossas finas comidas e então nos vomitou. Isso aqui não é literal. O que Jeremias está falando, como se ele estivesse falando de forma poética. Que a forma como Nabucodonosor agiu com eles era como se a serpente, o dragão, que é esse monstro cósmico na mitologia do Antigo Testamento, ele está falando assim, olha, é como se aquela serpente engolisse a gente. Então ele estava trazendo para o povo uma imagem assim, sabe, esses contos que eles têm dos deuses e dos monstros. Então é como se aquela serpente que eles falam tivesse nos engolido. Foi assim que o rei da Babilônia fez com a gente, ele nos destruiu. E em Apocalipse, esse dragão é identificado como Satanás, a antiga serpente. E aí lá, a gente já falou sobre isso em alguma aula, eu não vou entrar nisso aí de novo. O desejo de João é fazer com que os ouvintes e os leitores imaginassem e visualizassem uma batalha cósmica entre o bem e o mal. Ele está vendo uma batalha entre esse dragão que simboliza o caos das trevas, que se opõe a Deus, que é aqui representado por Miguel e seus anjos. E esse dragão, ele perde essa batalha. E aí, esse dragão é identificado como Satanás. E aí a gente viu que Satanás não é um personagem específico, mas é um título. Satanás, traduzindo para o nosso português, é acusador. Satanás é uma palavra hebraica. Então, esse Satanás, representado pelo dragão, ele é removido dos céus, ele perde a batalha, ele perde o lugar dele no céu. E então ele já não acusa mais as pessoas diante de Deus, como acontecia lá em Jó. Que ele chegava diante de Deus e acusava os cristãos, e acusava Jó diante de Deus.
e assim é feito com a gente. Mas ele é jogado na terra. E aí a gente precisa prestar atenção em algumas coisas. Esse acusador, ele é derrotado por Miguel na batalha cósmica e é expulso do céu. Ou seja, ele não pode mais nos acusar. Porém, esse acusador, ele é lançado na terra. Quando ele é lançado na terra, ele persegue essa mulher. Essa mulher, a gente vai ver na próxima aula, a gente vai continuar vendo os personagens, porque não vai dar tempo. É Israel, ao mesmo tempo que é Maria. Porque ele vai falar de uma mulher que estava grávida, e essa mulher estava para dar à luz, e ela deu à luz aquele que governará todas as nações. Então aqui João está trazendo para o povo, falar, olha, esse acusador, esse dragão, Satanás, ele está perseguindo, ele quer matar Jesus. Só que Jesus, ele é arrebatado. Então aqui ele dá um resumo dos evangelhos. Ela deu à luz a um menino que governará, só que esse menino subiu, foi arrebatado. Não foi arrebatado, ele ressuscitou e está lá com Deus Pai. Então não pode fazer mais nada. Ao mesmo tempo que então essa mulher representa Maria, que está ali para dar à luz, também é um papel de Israel no Antigo Testamento que aguardava o nascimento do Messias. E que Israel foi perseguido durante muito tempo pelos seus inimigos. E aí é onde entra aquela profecia de Gênesis 3,15, que o descendente da mulher entrará em contenda com o descendente da serpente. Então ele está falando, vai haver uma batalha entre o descendente da mulher e o descendente da serpente, ou seja, Jesus e Satanás. Mas está falando também dos descendentes. Ou seja, vai ter um sistema, um povo que se comporta da forma como Satanás quer. E esse povo, Babilônia, vai oprimir o povo de Deus. Então é uma batalha nossa contra Satanás também. Só que ela vai se personificar nesses dois personagens, Jesus e esse Satanás aí, que lá no capítulo 20 ele é derrotado. O acusador, ele persegue a mulher, mas aí a gente precisa lembrar que essa perseguição, ela não é literal, mas é a forma como Jesus precisou ir para o Egito logo cedo, porque houve uma ordem para matar todos os meninos abaixo de 2 anos, assim como aconteceu com Moisés. Então é esse tipo de perseguição. Ele está retratando esse dragão perseguindo a mulher no deserto e tudo mais, para representar, olha, esse dragão tentou matar Jesus já uma vez, durante o ministério dele tentou convencer ele através das propostas lá do deserto, na cruz ali ele achou que tinha vencido e tudo mais. É uma ilustração para falar sobre a vida de Jesus. Porém, essa mulher é levada ao deserto. Esse deserto também ele não é literal, mas é o significado do deserto, que é preparo, é disciplina, é proteção. E com isso, o dragão então ele não consegue alcançar essa mulher, ele não consegue alcançar esse menino. E aí ele volta e surge 2 bestas, que é onde ele dá esse poder a essas 2 bestas para ela perseguir o povo de Deus. Então a gente tem um cenário aqui, Babilônia como um sistema cósmico de pecado. Babilônia como esse sistema. Esse sistema, ele é governado pelo dragão. Só que quando ele não consegue atingir os objetivos dele, que era matar Jesus quando ele nasceu, ele dá um poder
para duas bestas. E essas duas bestas, elas atuam dentro desse sistema. Então vamos ver um pouquinho dessas bestas rapidinho. Então Satanás, ele é a fonte do poder político humano que é divinizado e idolatrado, descrito no capítulo 13. Porque a primeira besta, ela surge do mar, lá o capítulo 13. E no mundo antigo, o mar representava um caos, um poder caótico. Porque as águas era algo assim, que todos temiam. Era dos elementos da natureza, a água é o mais poderoso. Então, essa primeira besta, ela surge do mar, ou seja, ela surge com esse poder de causar o caos, de causar a destruição. É uma besta que tem o poder de trazer o caos. Então, ela, a primeira besta, é uma materialização do poder satânico, porque ela recebe o poder de Satanás. Mais para frente a gente vai ler essas passagens tendo tudo isso em mente, tá? Agora eu só estou apresentando os personagens. E esse poder satânico é perseguição, engano e idolatria. E ela possui 7 cabeças e 10 chifres, que são posteriormente identificados como as 7 colinas. E essas 7 colinas têm tudo a ver com o Império Romano. Não vai dar tempo de entrar nisso agora. E dos reis submissos. Provavelmente é um poder ou um sistema político que tem sob seu domínio outros governantes, exatamente como era o Império Romano. Então o que a gente tinha? Tinha o Império Romano e César foi o maior imperador de Roma e ele era tido como um deus. Então havia em todo o Império Romano, onde o Império alcançava, havia um culto dedicado a ele, independente de quem era o governante daquela região. Esses governantes estavam submissos a ele. Essa besta, ela profere nomes e blasfêmias, né? Como se ela fosse poderosa por si mesma, mas o seu verdadeiro poder está vindo de Satanás. Essa primeira besta, ela se recupera de uma ferida mortal. E aqui, talvez João estivesse se referindo a Nero, porque naquela época começou a surgir uns boatos de que Nero havia voltado, só que Nero já tinha morrido há muito tempo. Então era a narrativa de como se Nero tivesse ressuscitado. E aí ele vai descrever uma besta que havia sido ferido de forma mortal, mas que voltou. Essa besta também passou a ser adorada junto com o dragão. E aí a gente vai ver então que César era tido como um deus, ou seja, é como se ele fosse Satanás. E essa besta, ela surge e passa a ser adorada junto com ele. Então aqui provavelmente algum outro governante do império lá. Outros governantes que se destacavam, eles também poderiam requerer adoração para si mesmos, pelos seus feitos. Então é onde eles começam a ver, que João começa a falar assim, olha, existe uma adoração a César, e é por isso que duas igrejas que a gente viu na aula passada, que Deus vai falar assim, onde Satanás habita, e onde está o trono de Satanás, porque era a região onde César era muito mais cultuado. E aí Jesus vai retratar César como Satanás, onde Satanás habita, onde ele é mais adorado, onde tudo que ele quer acontece. Aí vai entrar
questão da trindade que eu falei, né, na aula anterior, de que enquanto o Pai e o Filho são adorados na sala do trono, Satanás e a besta, eles são adorados na terra. É onde os teólogos começam a falar da trindade profana, a falsa trindade, que ela vai se formando, porque tem mais um para surgir aqui ainda. Então tem Satanás, tem uma besta e tem mais uma besta, que aí completa essa trindade falsa. Enquanto Pai, Filho e Espírito são adorados lá na sala do trono. E essa primeira besta, ela é identificada como o anticristo. E essa associação ela só pode acontecer porque a gente tem acesso aos outros livros. Porque em nenhum momento Apocalipse diz que essa besta é o anticristo. O anticristo nem é mencionado em Apocalipse. Então, se a gente tivesse só o livro de Apocalipse em mãos, a gente ia identificar essa besta só como uma besta. Mas por causa dos outros livros, a gente consegue concluir que se refere ao anticristo. A segunda besta é a que vem da terra. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui para ilustrar melhor. Parece que eles estão descrevendo basicamente o seguinte. Eles estão na Babilônia. Vou desenhar aqui Babilônia, tá? Babilônia, esse sistema. E ele foi estabelecido por Satanás enquanto ele estava lá nas regiões celestiais, né? Os principados e potestades, é onde Paulo vai falar que o mundo jaz no maligno, que essa presente era é governada pelo príncipe das trevas e tudo mais. Então esse sistema, ele já era governado por Satanás lá. E aí esse sistema, ele se materializa na época de João ali como o Império Romano. Então Babilônia é como Roma. César, e aí quando Satanás ele cai, ele dá poder a essas bestas. Então a primeira besta é como se fosse César. E o papel da segunda besta, porque esse é o que exerce o poder, é o que faz todo mundo idolatrar, todo mundo é o que exerce a violência, que faz as coisas acontecerem. A segunda besta, lá no capítulo 13, ela tem o papel de promover a adoração a essa daqui, a essa primeira besta. Então Satanás dá poder para ela, exerceu o seu papel na terra, que lembra, Satanás tentou perseguir a mulher, não conseguiu, ele volta para perseguir aqueles que são fiéis a Deus. E na sequência vai falar assim, que essa forma de perseguir é dado poder a essas duas bestas para que elas façam isso no lugar dele. Então aqui ele dá poder a César, ou se a gente olhar para frente, vai dar poder a algum personagem específico. E o papel da segunda besta, vou colocar aqui a primeira. E a segunda besta tem o papel de promover a adoração. Ela promove a adoração. É aonde João vai falar sobre o marketing do Império Romano. Lembra que a gente está lendo dentro desse contexto, tá? Então parece que é tudo muito diferente do que a gente já viu, porque eu estou fugindo completamente daquelas visões comuns que a gente viu na primeira aula, lá na segunda aula. Dentro de Apocalipse, João está falando para eles, olha, César é como se fosse Satanás. Babilônia, como se fosse esse sistema opressor estabelecido pelo pecado. E essa propaganda que a gente vê do império, toda essa coisa bonita que eles apresentam, é o papel da segunda besta. Então o João ele está assim, gente, presta atenção nas coisas que eu estou falando para vocês. Essa besta, esse dragão aqui, é tudo coisa que está acontecendo aí dentro do Império Romano e vocês estão compactuando com isso.
E aí o Scott McKnight, o Michael Gorman e praticamente todos os teólogos, inclusive o próprio texto de João, vai falar que a função dessa besta é fazer com que todos adorem a primeira. E essa adoração, ela vem por meio de narrativa, ela vem por meio da propaganda, ela vem por meio do marketing, ela vem por meio da retórica. Ela cria uma imagem bela, uma falsa imagem do império, para atrair pessoas. E assim que ela consegue atrair as pessoas para adorarem a primeira besta, elas conseguem fazer o que quiser com essas pessoas. Ela tem uma aparência de piedade, mas as suas palavras escravizam e enganam. Vamos ver aqui, rapidinho. Apocalipse 13. Eu vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 12 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que viera semelhante a um leopardo, ele vai descrever aqui um pouco, né? A essa besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. Lhe foi dada uma autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado uma autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta. Eu estou lendo a errada, estou lendo a besta errada. É a outra, é a partir do 11. Então eu vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro. Então presta atenção. Eu vi outra besta que ela parece um cordeiro. Então ela tem uma aparência de cordeiro, ela tem essa aparência de ser legal. Essa aparência de piedade e tudo mais. Mas que falava como um dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta. E realizava grandes sinais, fazia descer fogo do céu. Então o que parece aqui? Ela parece com Jesus, essa besta. Porque ela tem a aparência de cordeiro, ela consegue fazer sinais e maravilhas, fazer fogo descer do céu. Só que tudo isso para atrair as pessoas para adorar a primeira besta. E ela fala como um dragão. E ela obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. E o que é o nome da besta ou o número do seu nome está falando da primeira besta. E para o contexto aqui, onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás, era negar a fidelidade a Jesus e adorar César em benefício de conseguir algumas coisas. Aí foi um pouco dessa marca da besta lá atrás, né? Então ela tem esse poder. Então parece que essas pessoas que ficam em busca de sinais e maravilhas, de poder e tudo mais, aparentemente elas vão ser muito enganadas, se é só atrás disso que elas estão. Porque o mesmo poder que Jesus tinha, que os apóstolos tiveram, essa besta também tem. Só que ela usa isso para matar o povo de Deus. Ela demonstra poder, sinais e maravilhas, mas o seu intuito é levar as pessoas a adorarem a primeira besta. Com isso, a gente volta lá às 7 igrejas para concluir que, além dessa besta fazer propaganda da primeira, para que os cristãos caíssem em pecado e fossem mortos, se a gente voltar lá para a igreja, o que estava acontecendo? Os nicolaítas, os seguidores de Jezabel e os seguidores de Balaão eram instrumentos dessa segunda besta. Então é como se João estivesse falando assim, olha, essa segunda besta aí,
Parece muito com os nicolaítas, que estão ensinando o povo de Deus a cometer adultério e idolatria. Parece com Jezabel, que está fazendo com que o povo de Deus caia em prostituição. Parece com os seguidores de Balaão, que estão ensinando em prol de ter lucro, né? Como a gente viu lá, era uma forma de distorcer o ensino para conseguir lucro. Porque já que eles não podiam trabalhar, então eles usavam essa aparência cristã deles para ensinar o povo para obter lucro, uma forma deles ganharem dinheiro. Então, após essas pessoas serem atraídas pela narrativa, ela exigia que todos, independente da classe social, como a gente viu aqui, rico, pobre, escravo ou livre, adorassem a primeira besta. Então, a gente tem aqui já a questão do selo, o que é a marca da besta. Já está descrito aqui. Se essas pessoas, que ele fala aqui no 13, versículo 7, para essa segunda besta, não, cadê? Obrigou todos. 16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar e vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então aqui, essa segunda besta, ela atraía as pessoas e essas pessoas recebiam uma marca. Só que essa marca, ela não é física, porque a ideia aqui, o papel dela é fazer com que as pessoas adorassem a primeira besta. Então eles atraíam essas pessoas e ao atraírem elas, falavam assim, agora vocês precisam adorar. Então a marca aqui é a adoração. Ou vocês reconhecem César como Senhor, ou então agora que a gente sabe quem é vocês, se vocês não adorarem ele, vocês vão morrer. E é onde muitos cristãos estavam cedendo a essas coisas para conseguirem sobreviver de alguma forma. E aí a gente ia entrar de vez no o que é o 666, né? Mas não vai dar tempo. Então, é isso. Mas não perder muito tempo. O que a gente tem? Aquele contexto das 7 igrejas. E que João parece que ele, no decorrer desses capítulos, ele começa a detalhar, usando símbolos e metáforas, o que estavam acontecendo com eles que eles não estavam percebendo. Os que são fiéis estão morrendo. Mas eu estou chamando a atenção para vocês que estão compactuando com a forma de vida da Babilônia. E essa forma de vida, que é um sistema satânico, exige que para vocês sobreviverem dentro dele, vocês precisam adorar o imperador, que é algumas cidades onde tinha um templo específico para César, onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás, que é quem exercia todo o poder da Babilônia. E vocês estão adorando ele porque vocês estão sendo arrastados pela narrativa de que do slogan, da propaganda do império, de que se vocês viverem de acordo como eles querem, vocês vão ter prosperidade, vocês vão ter uma vida pacífica, vocês vão ter uma boa vida. Só que ao serem atraídos aqui, é o ponto de decisão. Por isso que a marca da besta não é um negócio sutil, esse é um negócio público. Aqueles que adoram Jesus, eles vão ser publicamente reconhecidos, porque eles negam a adoração e a viver de acordo com o sistema. Então, automaticamente, eles vão se destacar como um povo diferente. Mas aqueles que escolhem adorar aqui a besta, eles estão negando Jesus, e é onde Jesus dá essas palavras duras a eles. Eu vou destruir vocês, se vocês não saírem dela. Então, esse é o contexto, esse é o que representa esses personagens de Apocalipse, e como eles estão atuando dentro das 7 igrejas.
E aí o ponto é, como a gente viu anteriormente, é identificar esses elementos, né? A essência da Babilônia nos nossos dias, para que a gente não declare adoração à direita nem à esquerda. E por que direita e esquerda, eles são um símbolo eles são uma representação da besta? Porque, por exemplo, se você não se declara de direita, você está fora. É a mesma coisa aqui. E declarar é assumir o rótulo, é assumir a marca. Assim, eu sou, eu adoro, eu cultuo. Então, se você não se declara, você está fora. E vice-versa, se você não se declara de esquerda, você também está fora deles. Você não pode estar junto com eles. E é onde a gente vê eles exigindo adoração. É quando eles vão nas igrejas e eles arrastam multidões. Tudo para quê? E aí a gente vê aquelas imagens, né? Bolsonaro lutando com Satanás como se ele fosse Jesus. O próprio Trump, semana retrasada, postou uma imagem dele como Jesus, como se ele fosse a cura para as nações. Então eles, todos eles, são um tipo de besta. E é por isso que Jesus fala, vocês precisam ser fiéis a mim. Porque se vocês declaram um compromisso com qualquer tipo de governo que seja, vocês estão se rotulando com a marca da besta. Porque todos eles, independente se é escrachado assim ou não, todos eles são um tipo de besta, porque eles exigem ser adorados. Por isso que o bolsonarismo virou uma religião no Brasil. Não é mais um... O bolsonarismo já se deslocou da direita. A direita é uma coisa, o bolsonarismo é outra. Já virou uma religião, que eles exigem serem adorados. Eles exigem, eles sugam. Prestem atenção. Eu estou falando isso porque ele é o que mais está se destacando, né? Nos discursos do Flávio Bolsonaro. Digita lá, discurso político do Flávio Bolsonaro. Ele vai usar uma linguagem totalmente religiosa. Pra você ter uma ideia, o filme do pai dele, o Dark Horse lá, em uma mensagem que ele mandou para alguém, ele falou assim, cara, esse filme é um juízo divino contra a esquerda. É Deus exercendo justiça. Ou seja, ele está usurpando uma linguagem que é totalmente dedicada a Jesus para falar assim, o meu pai é um enviado, um ungido de Deus. E o filme dele é um juízo divino contra a esquerda. Então virou um discurso totalmente religioso. E aqui eu não estou fazendo propaganda da esquerda. A esquerda também é assim. E de forma mais aberta, assim. Dá para ver que eles são totalmente contra Deus. A gente precisa tomar cuidado com a sutileza das narrativas. Por isso que a adoração, a gente não pode tomar partido. A nossa adoração deve ser exclusiva. A nossa devoção deve ser exclusivamente ao Cordeiro. Porque numa dessa, a gente pode estar adormecido aqui. Adorando o império, adorando o governo atual, ou o governo que a gente desejava estar governando o Brasil, e não está percebendo. E aí João chama a nossa atenção, olha, o que vocês estão fazendo é isso aqui. Vocês estão adorando a besta. Beleza? Então na próxima aula a gente continua vendo quem é a mulher, o que é o 666, as testemunhas, 144 mil e tudo mais. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Ah, alguém quer perguntar? Quer falar alguma coisa? Não? Quer perguntar, né? Não? Quer perguntar, Kelly? Também. É que essa foi a primeira aula. Como eu falei no começo dessa aula, existia esse contexto de... Já terminou a gravação? Não? Então tá. Então vou usar o microfone.
existia um contexto em que algumas igrejas, que a gente viu na aula passada, elas estavam sendo perseguidas por serem fiéis a Jesus. Outras igrejas, elas estavam compactuando com Roma, por isso elas não estavam sendo perseguidas. Mas as advertências de Jesus para elas é que elas abandonassem isso, que elas se arrependessem e abandonassem o estilo de vida da Babilônia. Só que uma exortação mais clara, para eles talvez já não estava fazendo mais sentido, porque eles estavam tão entregues àquilo, que João escreve um Apocalipse, e aí a gente precisa voltar lá na primeira aula, que Apocalipse não é só o nome do livro. Apocalipse é um estilo de escrita que traz dentro dele esses elementos simbólicos de monstros e bestas e tudo mais, para atrair a imaginação das pessoas. E ao atrair a imaginação das pessoas para isso, João arrastasse elas de volta para a realidade. Então ele leva elas para a imaginação, capturando elas com essa imaginação, ele consegue trazer eles para a realidade, que é onde ele está falando que a Babilônia era Roma, que a adoração a essa besta era eles estarem negando Jesus para conseguir comida, para conseguir trabalho e tudo mais. Por isso que é um estilo literário apocalíptico, porque ele é escrito justamente para fazer isso. E o objetivo de uma escrita apocalíptica é despertar um povo, essa é a definição do gênero literário apocalipse. É despertar um povo que não está reconhecendo mais a realidade ao seu redor e que só consegue ser despertado por meio do uso de símbolos e imagens dessas coisas. E a partir disso ele consegue trazer de volta o povo para a realidade. Falar, tá vendo essas bestas e tudo mais? Vocês estão entregues a elas. O livro é isso. Então ele escreve justamente para causar isso. E por outro lado, ele também não pode dar nomes específicos como Roma, como César, como algum governador, porque se alguns teólogos estiverem certos, João estava preso. E quando ele manda essa carta passa por algum oficial romano que vai analisar essa carta para ver se não está havendo algum tipo de conspiração. Então, através desses símbolos, ele acredita que os leitores vão entender o que ele está falando. E também é uma forma de João não ser mais punido por estar criticando e atacando o império. Então, Apocalipse é um estilo de escrita, é um gênero literário exclusivo para tratar dessas coisas. É levar o povo à imaginação de coisas assim, cósmicas e monstros, e a partir disso ele consegue fazer o povo voltar para a realidade. Por isso que é um apocalipse. Mais alguém? Não? Certeza, seu Luiz? Tá ficando bom agora, né? Tá dando para entender, graças a Deus. Porque as duas primeiras aulas eu fiquei preocupado. Mas agora as duas primeiras aulas começam a fazer sentido aqui, né? Então, graças a Deus. Que bom. Graças a Deus. Mais alguém? Não? Então, gente, terminamos.